Olá, estamos de volta. O Plano Agrão vai contribuir para a segurança alimentar dos angolanos, aumentar o rendimento dos promotores, gerar empregos, promover a cadeia de valor e ainda, a médio prazo, poderá tornar o nosso país num grande produtor e exportador de grãos na região austral e central de África. Para o efeito, foram disponibilizados 2 milhões de hectares de terra e 2,8 mil milhões de kwanzas para a implementação do plano. Deste valor, 1,6 mil milhões estão destinados ao crédito financeiro. À luz dos grãos a serem produzidos, outros setores serão beneficiados. Por exemplo, a produção do trigo vai gerar ração animal, farinha de trigo, cereais, elementos solúveis de destilação de trigo e outros. A produção de arroz tem o seu consumo direto canalizado às famílias no suporte da sua dieta diária. Contudo, o arroz também serve para a indústria, na fabricação de produtos como cerveja, ração animal, bem como derivados de consumo doméstico, como biscoitos, cereais processados para lanches e pequenos almoços. Quanto à soja, esta também tem a sua utilidade dietética no consumo humano. Entretanto, também a indústria precisa desta espécie de grãos para produzir derivados de consumo como o óleo de soja, tofu, molho de soja, leite de soja, além de cosméticos, plásticos, tintas e outros. Já no domínio do milho, para além da importância óbvia de consumo humano direto, através da fuba e dos cereais processados para uma culinária mais diversificada, derivam também matérias como ração animal de consumo pecuário, avícola ou piscícola. Usa-se também o milho para garantir a produção de combustível, o etanol, sem deixar de referir as potencialidades do milho para a indústria farmacêutica e também para a produção de cerveja. Lembrar que, entretanto, através do Plano Agrão, o governo angolano pretende igualmente estimular, até 2027, a produção de outros grãos, como feijão, girassol, maçango, maçambala e amendoim. O Magazine da Produção Nacional captou a opinião de alguns produtores a respeito da implementação do Plano Agrão. Estes empresários dizem que o plano é uma oportunidade única que se oferece à mudança do quadro da produção nacional. O Plano Agrão é, acima de tudo, um ponto de viragem do país. Eu encaro o Plano Agrão como uma oportunidade única que nós temos hoje para mudarmos o paradigma da produção nacional. Será um ponto de viragem para o país, porque se cumprirmos com todos os objetivos e utilizarmos de forma criteriosa e inteligente todo o pacote financeiro e de instrumentos que estão lá previstos, nós todos esperamos que daqui a 4, 5 anos teremos empresas nacionais de produção nacional robustas e que o consigamos fazer de forma competitiva, ou seja, com custos mais baixos, para que possamos de forma efetiva substituir a importação. O Plano Agrão é a resposta, na minha opinião, é a resposta do Executivo angolano àquilo que são as necessidades da produção nacional. A nossa visão vai no sentido de que os recursos financeiros do Plano Agrão devem, por um lado, ser canalizados para o desenvolvimento de competências de setores estratégicos a nível de órgãos do Estado, desenvolvimento de competências a nível do setor produtivo e a nível da própria academia. Depois, existe um conjunto de políticas que devem também ser criadas para garantir que a execução do próprio Plano Agrão encontra instrumentos de fomento da produção, e aqui poderia estar a falar do seguro agrícola, poderia falar do próprio Plano de Desenvolvimento de Competências específico para o setor agrícola, não é? Portanto, atrelado àquilo que são os institutos médio agrários, as próprias universidades que desenvolvem o saber para este setor. Portanto, nós precisamos garantir que há uma integração harmoniosa entre os diferentes fatores
para não olharmos para o Planagrão simplesmente numa perspectiva financeira. Nas expectativas geradas pelo Executivo, o nível de empregabilidade no país vai certamente aumentar de modo muito considerável. Não há dúvidas, com mais empresas a produzir, mais pessoas serão contratadas. E aqui não estamos a falar só da produção, estamos a falar de toda a cadeia envolvida no agronegócio. Os fornecedores de insumos, produtores de sementes, de fertilizantes, vão ter uma demanda maior de trabalho, os produtores igualmente, e toda a cadeia ajusante, não é? Vai, consequentemente, também sentir o mercado aquecer. Então, quer dizer, são empregos e oportunidades que vão surgir ao longo de toda a cadeia. O Governo está comprometido com a criação de todas as condições necessárias para facilitar a implementação do Planagrão e assim alcançar as metas estabelecidas. O projeto está orçado em mais de 2,8 mil milhões de kwanzas. Deste valor, o Estado vai aplicar pelo menos 1,178,15 mil milhões de kwanzas em infraestruturas, principais vias de acesso e outras valências. E dentro desses 1,17 bilhões de kwanza é que nós, o Governo, o Executivo, tem a responsabilidade de criar condições para as vias de acesso principais. Com relação às vias secundárias, não devem ser de caráter prioritário para ser asfaltadas, mas devem ser garantidas vias de acesso de terra batida. E que o Governo pode muito bem criar condições para que essas vias sejam concessionadas desta forma. Podemos seguir alguns exemplos e nós, em termos de Planagrão, o que nós queremos é seguir as boas práticas. Se nós formos às grandes fazendas na América do Sul, por exemplo, Brasil, nós encontramos o mesmo modelo, ou seja, o Governo criou condições para as vias principais estarem conforme, para garantir o escoamento, ou seja, o setor terciário possa ter o seu serviço facilitado. Porém, as vias secundárias, as vias terciárias são consolidadas de forma, ou seja, terra batida, conforme se diz na nossa linguagem. O que nós temos que fazer aqui é um mapeamento das zonas altamente produtivas para que, sobretudo nas estradas municipais, possa haver a intervenção que permita o fluxo das mercadorias. Portanto, estamos a falar de um plano integrado entre o setor privado e o setor público, onde nós vamos, de forma conjunta, identificar, fazer um mapeamento de quais são as zonas altamente produtivas e com alto potencial para garantir que os corredores de escoamento desta produção, não só olhando numa perspectiva de escoamento para Luanda, temos que olhar de forma a fazer a distribuição, o escoamento da produção para todo o país. O Planagrão pretende também atrair o investimento direto estrangeiro de grandes empresas internacionais que tragam para Angola tecnologia e como saber fazer, aumentar a investigação científica, melhorar os padrões de qualidade, controlar as pragas, tornar o país forte e resiliente a choques externos. É também objetivo facilitar a importação de equipamentos de produção de energias renováveis com isenção de direitos aduaneiros e demais impostos. O crédito público conta com 1,674,60 mil milhões de kwanzas, dos quais 1,5 mil milhões serão disponibilizados para o crédito por via do Banco de Desenvolvimento de Angola e 100 mil milhões por via do Fundo Ativo de Capital de Risco de Angola, FACRA. O Planagrão vai trazer aqui um benefício aos empresários, que é a relação do produto financeiro. E neste quesito podemos falar da taxa de juros. A taxa de juros do Planagrão vai até 7,5%. O que garante alguma rentabilidade em termos de negócio para o setor privado. As condições trazidas pelo Planagrão, elas são muito especiais. Elas realmente tornam Angola um destino bastante atrativo para outros investidores, porque nós vamos olhar para o Planagrão também numa perspectiva de ser um capital quase capital concessional, na medida em que ele
vem criar um ambiente e uma atmosfera propícia para a atração de investimento privado. Isso porque a taxa de juros aplicada é bastante atrativa, o período de carência também favorece bastante e o próprio período de amortização. Nós temos sentido, do lado dos produtores nacionais, e não só, e até estrangeiros que estão a operar em Angola, temos sentido uma expectativa muito grande à volta daquilo que são as condições criadas pelo Plano Agrão. O Plano Agrão é um programa integrado que vai potencializar o setor primário por via da agricultura, bem como o secundário pela transformação de grãos, assim como o terciário pelos serviços de apoio à produção e comercialização de derivados. De acordo com o que o Executivo projetou, o investimento no Plano Agrão será impulsionado pelo setor privado. O Governo diz reconhecer o papel que o setor privado tem desempenhado na economia nacional em matéria de transformação da agricultura de subsistência para uma agricultura eminentemente comercial. A mudança visa apostar as cartas do baralho no setor privado, desde os pequenos produtores e cooperativas a fazendeiros, fornecedores de produção e insumos, bem como de serviços de apoio, sem esquecer os comerciantes, exportadores, os agroprocessadores e os agroprodutores. Uma possibilidade de uma parceria mais forte destes dois setores. O governo é produtor de uma série de bens públicos que o setor privado precisa. Então vemos que o Plano Agrão tem que ter um conjunto de investimentos do setor público para reduzir riscos do setor privado e fazer mais atrativo o investimento. Mas, por outro lado, também os investidores do Plano Agrão do setor privado têm que tentar desenvolver um modelo de negócio inclusivo, um modelo de negócio que seja empregador para uma quantidade de jovens angolanos. O Estado angolano já deu um sinal muito forte com a aprovação do Plano Agrão. Deu um sinal de confiança no setor privado. O setor privado precisa agora fazer valer esta confiança, não é? E nós, conforme já disse, há uma expectativa muito grande do setor privado. Nós estamos expectantes em podermos materializar aquilo que são as metas e as definições do Plano Agrão. Precisamos, entretanto, participar de alguma concertação para que a execução seja realista. Mas o setor privado fica aqui agora com uma relação mais estreita com o Estado angolano naquilo que é esta missão de alterar a perspectiva da segurança e da soberania alimentar. Para garantir que tenhamos uma sintonia fina entre o governo e esses produtores do setor privado. Aí sim é que vamos começar a ter uma aproximação, vamos ter uma ligação muito mais forte, além da componente de financiamento, mas com uma componente de acompanhamento. O secretário de Estado para a Economia diz que, para a devida materialização do Plano Agrão, o Executivo conta com a participação de todos os setores da vida nacional. Nós contamos com todos, desde a sociedade civil, o próprio setor privado, os próprios transportadores, estamos a falar dos operadores de comércio e distribuição, estamos a contar com todos, bem como os parceiros internacionais que nós temos. Podemos citar alguns, o Banco Mundial, a própria FAO e o próprio BAD. Nós temos esses parceiros para garantir, e o Plano Agrão está em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Que é mesmo fomentar essas parcerias, porque também vão garantir a implementação saudável deste grande plano. Angola tem todas as condições de tornar-se como um dos maiores produtores de grãos de África. É o final desta edição do Magazine Semear, este programa que fala sobre a produção nacional e que tem réplica no YouTube, no canal Programa Prodesi. Procure por nós também no Facebook, Instagram e LinkedIn. Contamos com a sua companhia na próxima semana, neste canal e neste horário. Passe bem.